Olá, rede! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui, com a certeza que você está escutando pessoas que estão no mercado, que estão atuando, principalmente no ecossistema digital. Você sabe muito bem que não se trata só de usar as tecnologias que estão surgindo e vão surgir, mas é um novo formato de negócios, de cultura, de gestão, é interdisciplinariedade entre áreas, enfim. Uma série de questões que a gente já abordou em vários outros conteúdos aqui, então já te convido para se inscrever, para deixar seu comentário, indicação, sugestão e também assistir os conteúdos que a gente já publicou aqui, beleza? E hoje a gente vai falar de games, de como que essa indústria está se consolidando aqui no Brasil, oportunidades aqui e fora, e também esses atores que estão investindo aqui no Brasil, e as oportunidades que derivam disso. E aí a gente trouxe aqui a Bruna. Bruna, obrigado pela sua presença aqui, Muito mas obrigada. antes de mais nada, se apresenta, fala um pouquinho do seu histórico. Bom, muito obrigado pelo convite, Vitor. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, meu nome é Bruna Simões, eu sou CEO da Sais. Só um comentário, para qual câmera eu olho? Você pode olhar para essa. Essa aqui, né? Isso. Tá. Sempre que tiver em vermelho, tá em você. Ok. Tá bom? Beleza, Se então. não participar, você pode sempre olhar pra ele, mas Tá. se for se apresentar, pode olhar pra Tá, ele. então tá. Beleza, então tá. A gente vai Começo colocar de essa novo, então? presente de novo. Tá, bom? ok. Então tá. Bom, muito obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite para todo mundo. Bom, para me apresentar, então, meu nome é Bruna Simões, eu sou CEO do estúdio Sais. Meu percurso na indústria de jogos não tem muitos anos ainda, então eu tenho aprendido muito também com profissionais e pessoas que eu tenho conhecido ao longo do caminho, mas eu já estou trabalhando aí há 5 anos, 100% integralmente com a indústria, tenho participado de todos os eventos aí nacionais e internacionais, e eu estou desenvolvendo um jogo competitivo de esportes para entrar na comunidade brasileira muito em breve. É isso. Bruna, vamos começar do início. Certo. Aqui no Brasil, a gente até tem um expoente internacional, é o unicórnio, avaliado em mais de 1 bi, que é o Wildlife Sim. e tal. Mas é uma exceção, assim. A gente tem alguns estúdios, você tem várias pessoas que hoje, até da própria casa, de maneira bem artesanal, consegue desenvolver jogos. Hoje você tem software de fazer jogo, jogo de fazer jogo, né? O Sim. próprio Roblox é uma coisa nesse sentido. Mas eu vejo que falta uma interligação de toda essa indústria. Então, muitas vezes falta um olhar de business Exato. para isso. Tem um olhar muito ali artístico, cultural, mas pouco business, né? Sim. Quando eu comecei no ecossistema digital, lá em meados de 2010, eu vi até posicionamentos assim, de associações e tal, mas era muito numa linha, preciso de um incentivo fiscal porque é cultura e blá, e blá, e blá, e ficava só nisso. Acabou que, no final das contas, isso prejudicou até numa visão assim, já estruturada olha, a gente precisa transformar isso num negócio de verdade, que pare em pé, seja perene, se sustente. E com a cadeia que envolve várias etapas, eu queria começar por essa parte. O que você acha que falta aqui no Brasil assim, para ter, de fato, esse olhar? E se você vê que se as novas gerações que estão vindo já com graduação em games, que antes não tinha, com escola específica para isso, com um olhar mais de especialista em games, se isso tende a mudar? Olha, você tocou num ponto que eu adoro, então eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque é um assunto que eu converso muito com as pessoas, assim, principalmente nos eventos, que o que eu sinto que falta, e eu posso falar com uma propriedade, porque teve uma época que eu fiz questão de conversar com quase todos os donos de estúdios que eu conhecia, assim, no Brasil, indo a eventos e passando um por um, falando de estúdios indies e de médio porte, e principalmente o pessoal que está na área indie, eles têm essa visão que você falou, fazer por amor, por paixão. Porque tem uma linha tênue ali, aonde começa a arte, aonde termina o business, aonde que uma coisa encaixa com a outra. E eu sempre vi muito isso, as pessoas elas têm uma tendência, talvez por não ter uma visão de business ou de design, de fazer uma coisa que ela gosta. Então o jogo ele tem um certo viés para fazer algo que você gosta, ou as pessoas que estão ali
fazendo são apaixonados, uma realização de um sonho, talvez um sonho de infância. Então eu percebo que muitos jogos ou muitas pessoas que eu conversei têm essa mentalidade, assim, eu vou trazer a minha arte para o mundo. Só que para consolidar um business que sustenta, que tem ali muitos funcionários, que o jogo se mantém, essa mentalidade, para mim, pelo menos, não funciona. Eu sempre falo assim nas reuniões, eu não sou apaixonado por jogos, eu não sou gamer. Eu não passo o meu dia jogando, eu gostei muito de jogar na minha infância, mas eu olho como modelo de negócio. Então, quando eu comecei a estudar as oportunidades, principalmente no mercado brasileiro, que ainda é muito carente na parte do competitivo e de esportes, eu olhei para isso e, assim, é um leque de possibilidades de faturamento gigantesco, né? Você tem ali o produto, você tem coisas dentro do jogo, você pode criar brinquedos, roupas, músicas, né? Quem faz isso muito bem é o Fortnite. E conversando com o pessoal da indústria e principalmente assistindo palestras de quem já está em grandes corporações da indústria, a gente vê esse assunto sendo muito falado, que as pessoas precisam olhar como fonte de receita e não só por amor, porque o amor geralmente, talvez você ame, mas o público geral não ame, sabe? Então essa visão de negócio eu sinto que ela falta muito na nossa indústria. E assim, realmente estou tendo muito mais incentivo, escolas de jogos, tem muito profissional qualificado vindo e surgindo, a gente que está sempre contratando, sempre entrevistando novos profissionais, tem aparecido, só que também a indústria do Brasil sofre muito porque o pessoal dos Estados Unidos e da China e da Europa contrata todo mundo aqui remotamente. Então, competindo com salários em dólar, você tem que ter um porquê muito grande a pessoa está querendo trabalhar no seu projeto, né? Um propósito, uma possibilidade de um crescimento. Então, existe uma indústria que ainda é um pouco amante do jogo, assim, que faz mais para si, e a visão que eu tentei trazer e trago para a nossa empresa é design, né? Design é a solução de um problema e a gente tem ali uma oportunidade no mercado para faturar. Então, todas as decisões de produto sobre ser XYZ, por exemplo, ser um free-to-play, ser para console e para celular, ter opções de season, ter passes de batalha, ter possibilidade de integração com marcas, ser numa engine específica, tudo isso são decisões de negócio. E que eu não costumo ver isso muito assim nos contatos que eu costumo ter com os outros estúdios menores. Pois é, e aí falando das oportunidades, eu que não sou exatamente desse núcleo de games, olhando de fora, eu consigo traçar uma linha histórica que é basicamente o seguinte, assim, da mesma forma que as empresas, de maneira geral, então serve para todo mundo, ela entendeu que ela pode produzir o próprio conteúdo, então ela não depende mais de TV, rádio e revista, então ela consegue ela mesma produzir o dela, ela consegue criar a comunidade para desaguar o conteúdo dela. Ela entendeu isso no meio digital, mais recentemente entendeu isso no mundo presencial também. Aí no digital é bem fácil de entender, você vai ter lá as redes sociais de cada empresa, sim, LinkedIn, aí o RH da empresa começa a fazer marketing no LinkedIn para Empower Branding, você vê nas redes sociais já uma comunicação de campanha mesmo publicitária, que antes era reservada e tinha um intermediário e tal. No mundo presencial a coisa está acontecendo já também, então eventos proprietários. Então, para que eu vou investir 100 dinheiros num evento de terceiro? Só para brand? Mas brand eu já estou fazendo nas minhas próprias redes sociais. Sim. Putz, geração de negócio, pô, não dá para justificar esse ROI. Então, vou pegar desses 100 dinheiros, sei lá, 80 dinheiros, fazer um evento proprietário. Aí você tem Meli Experience, você tem o Fire da Hotmart, sim, você tem a Food Move, você tem um monte. Sim. E, olhando de fora, o game, para mim, é um pouco esse celeiro também, que é uma das possibilidades, que é, bom, existe uma geração que é a geração gamer. A nossa, né? Não foi nem tanto, não foi nem sombra, embora a gente jogasse bastante de Master System, Neo Geo, até eu peguei, na minha adolescência até o PSP 2, depois do 2 em diante eu me ocupei de outras coisas. Exatamente, eu parei no 2. Então, mas veja, nem é sombra da geração mais nova atual. E o jogo ele traz um elemento de vinculação ali de comunidade e tudo mais. É muito poderoso. Então eu vejo isso. Segundo, vejo também como uma possibilidade de e-commerce, sim, de quase tudo.
você pode ter desde o e-commerce de produtos digitais mesmo ali, e aí quando você fala de e-commerce, necessariamente você tem vinculação com alguma fintech, algum produto financeiro, então você já consegue ver capacidade de crédito, de oferta de crédito, você começa a ver outras variáveis de dados ali, mas e-commerce totalmente. Uhum. Fora que, bom, enfim, é uma ferramenta que se você embarca num jogo que já existe, você já tem esse potencial também de marca tendo em vista novas gerações. Pode ser que está usando o cartão de crédito do pai, mas uma hora isso converte. Sim. Né? Você vê alguns produtos, né, culturais, né, que estão tentando entrar em outras indústrias que antes eles não entravam e demoraram para entrar para a ficha cair. Então, sei lá, Barbie com o filme da Barbie. Pô, demorou um tantão para cair a ficha que os caras tinham um intangível ali que poderia desaguar para pegar uma nova geração ali. Né? A velha trazendo a nova geração, né, para o cinema, etc, etc. Como é que você vê esse futuro desse mercado no Brasil que nem fez ainda o dever de casa, que é tipo fazer com que a indústria aqui esteja já, minimamente madura o suficiente para internalizar essas coisas? Bom, eu acho que os jogos que estão vindo agora, assim, com mais força, que são dos outros países, que são da Epic, por exemplo, da Valve, eles já estão começando a trazer mais essa cultura de comunidade, né? O primeiro ponto que você trouxe é melhor fazer o próprio evento, né, e criar uma comunidade ali, ou estar no espaço do outro. O que eu posso dizer da minha experiência é que na nossa empresa a gente está experimentando as duas coisas paralelas e simultaneamente. Por exemplo, a Epic agora ela lançou uma ferramenta que qualquer empresa ou qualquer pessoa consegue construir jogos lá dentro. Então está tendo um avalanche de bancos. O Bradesco já fez, o PicPay já fez, o Banco do Brasil está fazendo agora mapas dentro do Fortnite. Para o quê? Conseguir criar campanhas. Por exemplo, o PicPay fez uma campanha para conta infantil, infanto-juvenil, dentro do Fortnite. Então, é uma ferramenta de marketing nova, que acho que assim, a massa ainda não entende as possibilidades, porque tem um certo nível de complexidade, né? Não é igual rodar uma campanha e gravar um vídeo, você tem que produzir um jogo, apesar de estar muito mais simples. Então, essas empresas já estão olhando para essas ferramentas porque tem muita audiência. E é uma audiência que gasta, é uma audiência fiel, uma audiência que está ali consumindo 3, 4 horas por dia, e é uma geração que já vai estar maior de idade e vai estar, né, criando novas contas e tudo mais. E ao mesmo tempo, por exemplo, para a gente que tem esse braço de Fortnite, de Roblox, e a gente atende várias empresas produzindo esses mapas e experiências de marketing, a gente também está fazendo esse nosso produto para que a gente possa construir a nossa própria comunidade e aí a gente torne seja esse holofote para essas marcas usarem o nosso produto para se aproximar da nossa comunidade. Para o futuro, assim, da indústria, sinceramente, eu não sei exatamente o que te dizer, porque eu vejo que são jogos já muito consolidados, as marcas estão todas voltadas para esses jogos, porque eles precisam ter um sistema muito único, muito bem feito, uma engine muito específica para os jogos serem produzidos, e enquanto isso, as outras pessoas vão ficando um pouco na sombra desse tipo de marketing, né? Agora, com essas ferramentas que está surgindo muito mais desenvolvedores e simplifica o processo, tem surgido mais, mas ainda está muito embrionário. A gente está falando aí de 1 ano e meio que esse movimento começou, que a Boticário ali fez o seu primeiro mapa no Fortnite. Então, eu acredito que vai crescer muito. Tá tendo muitas iniciativas dessas empresas disponibilizando os produtos e muitas novas empresas e estúdios surgindo realmente para atender marcas, que o nosso também entrou nesse movimento. E eu acredito que sim, vai ter um amadurecimento. Eu acho que vão olhar mais para os jogos como oportunidade de marketing, de lançamentos, mas que até então está muito mais voltado ao influenciador que joga e a eventos presenciais de esportes, né? Que a gente tem ali um CBLOL, são eventos que lotam um estádio e muitas marcas querem estar ali para atingir esse público, mas de modo geral está muito embrionário e não só aqui no Brasil. Essa questão de marcas estarem dentro de jogos é uma coisa bem recente, assim, a gente não está falando de 4 anos de uma coisa mais acessível, sabe? Então a gente tem
um caminho longo para percorrer, e eu pretendo estar, né, já estamos aí sendo pioneiros nessa parte no Brasil. Porque quando a gente vê essas novas soluções, de maneira geral, a gente vê o seguinte cenário, né? Na maior parte dos casos, pode ser que no caso de games seja uma exceção, que surgiu uma solução nova, os B2B, né? Então, quem são os early adopters aqui, que são as outras empresas que vão de fato aderir, geralmente são empresas já nativas digitais. Exatamente. Não são as tradiças. Uhum. Então, sei lá, quem primeiro internalizou um Gympass para RH, provavelmente não foi o RH de uma empresa muito grande, tradicional, que apostou no vou pagar um ticket para o meu funcionário ter academia de bairro. Uhum. Provavelmente não foi. Sim. Quem primeiro utilizou os meios de pagamento digitais era quem estava transacionando digital, não era, né, quem tinha só o espaço presencial. Quem foram os primeiros a utilizarem de maneira mais incisiva, único, ID Wall, double check de documentos, assinatura eletrônica? Então a história vai se repetindo. Sim. O que eu queria que você passasse esse overview me parece, te escutando, que as empresas mais tradicionais que estão pilotando inicialmente essa dinâmica. E que eu não me espantaria se fosse isso, se for isso mesmo. Por quê? Porque geralmente essas empresas têm o departamento de inovação, ou tem um cara XPTO de inovação, que o cara tá lá para ficar olhando mais para fora do que para dentro. Sim. E ele fala, pô, eu tenho X dinheiro, vou fazer um negócio. Só que aí o cara pode fazer assim, vou jogar um X dinheiro ali, e aí não renova pro ano que vem. Fica numa dinâmica, tipo, testei, foi legal, eu mostrei para dentro, todo mundo aplaudiu, só que eu não renovo, sabe? Uhum. Como é que você... É isso mesmo, assim? Eu até hoje não vi uma continuidade de campanha dessas marcas que eu acompanhei em continuar fazendo ações e mapas. Eu tenho uma teoria. Eu acho que ainda as campanhas que estão sendo feitas dentro dos jogos não estão sendo feitas com o olhar correto. Eu vejo assim que para o mercado ainda está um pouco imaturo e não entender as possibilidades, cria uma expectativa assim, o Fortnite tem 2 milhões de jogadores simultâneos, então a gente vai fazer um jogo, 500 mil pessoas vão ver o nosso jogo. Mas não é assim que funciona. Eu já vi vários mapas de marcas grandes, eu não vou citar nomes, mas em lançamento pegando 200 jogadores e acabou. E investimentos aí de 500 mil reais para fazer um jogo. Caramba. Sabe? Então, assim, algumas marcas entendem que não é questão do usuário jogar, mas sim dela se comunicar com a geração mais jovem e, através das imagens do mapa, através das experiências ali, criar campanhas para as redes sociais, mostrando que a marca conversa com o universo dos jogos. Porque, pensa, você criar um jogo para uma marca especificamente, a marca ela tem que abrir mão de muitas diretrizes ali de como ela quer aparecer para o público realmente querer jogar, né? A pessoa está buscando entretenimento. Então, tem um hiato que eu percebo, que é as agências de marketing que querem fazer essas campanhas, é tipo a história do metaverso, que ninguém sabia o que era, mas todo mundo queria estar. O jogo é basicamente um metaverso, sim, só que o resultado daquilo, essa pessoa que você falou da inovação, ela precisa entender o que está acontecendo com o mercado mesmo. Uma empresa que se posicionar e está ali sempre lançando projetos e realmente somar em estar em eventos de jogo, marcar sua presença em toda a indústria, aí sim eu acho que é muito positivo, porque ela reforça que ela está ali com aquele público, ela começa reconhecida, patrocinar um e-sports também. Agora, só a campanha, ela pode ser muito interessante, mas precisa ter um time realmente guiando aquilo, e não só a emoção de fazer um mapa. E, assim, tem muito mais empresas, assim, do mercado mais tradicional, falando de produtos, por exemplo, marcas de carro, de desodorante, de perfume, que fizeram esses investimentos, mas, como eu falei, alguns bancos nativos digitais também estão fazendo. Então, assim, eu acho que precisa amadurecer, não quem produz o mapa, ou, no caso, o jogo, mas sim a estratégia de para que aquilo vai ser utilizado. Eu acho que é aí que falta um pouco, assim, que precisa crescer um pouco mais essa visão, porque realmente
é um outro outdoor, né? Não é só fazer um vídeo ali no YouTube ou um tráfego pago por um produto. Você tem ali uma experiência que ela pode ser imersiva de um jeito que nada vai ser maior do que aquilo, é um jogo da sua marca. Só que o pessoal às vezes quer, por exemplo, fazer uma coisa super chata, que o pessoal não quer jogar. Sabe, aí o jogador fica assim, o que eu faço com isso? Então, essa visão de entender, quero posicionar minha marca na indústria de jogos, é um trabalho difícil, mas muito que pode ter um resultado muito positivo se for feito da forma correta. E é isso que eu vejo, assim, é aí que o mercado aí tá meio assim ainda, principalmente aqui no Brasil. Porque, assim, quando a gente olha para o alto escalão das empresas tal, essas mais recentes, que são grandes, você vê que o conceito game já está na raiz. Sim. Por quê? Porque eles gamificam muitas jornadas, né? Então, sei lá, você pegar o consumidor que comprar tantas vezes, sobe o nível e ganha diamante no não sei o que do marketplace. Eu tô gamificando. Sim. E eu gamifico no limite, assim, dá para gamificar um monte de coisa. Tem empresa que só funciona na base da gamificação da parada. A CRM Bônus, por exemplo, em shopping. É uma gamificação, um modelo de negócio gamificado, do Sim. tipo... E funciona bem, né? E funciona... Fizeram uma ótimo. captação recente muito boa. Então tá no DNA, né? Sim. Gamificar, no Sim. final das contas, porque você consegue ter esse engajamento, né? E fazer o retorno ali para o negócio. Agora, tá pouco explorado você transformar isso não no que é, por exemplo, a gente fazendo analogia com um evento tradicional. O cara vai lá, joga um dinheiro, vou ver o que dá, o ano que vem não vai, mas de como justificar esse retorno pro business. Exato. E aproveitar essa oportunidade que existe hoje, porque hoje ficou o ticket médio para você trazer um cliente novo, ficou muito caro. Sim. De pós-pandemia, esse ticket dentro de redes sociais, de maneira geral, Google e tal, ficou muito alto porque muita entrou gente, banco, entrou varejista tradicional, todo mundo botando dinheiro lá para leilão de ticket. Ficou muito alto. Sendo que para jogo talvez seja muito menos, né? Uhum. E aí gera essa oportunidade. Então, é uma relação, de venda do projeto / educar o cara lá também do outro lado, que, exige um esforço, né? Existe, exatamente. Porque realmente é assim, não é que é um ticket baixo você conseguir atrair o usuário para dentro do jogo. A diferença é que como os jogos que estão sendo feitos, tipo o Roblox, mas principalmente o Fortnite, que está sendo mais usado, você tem ali um algoritmo dentro da própria plataforma, né? É como se fosse o YouTube. Você posta um vídeo, você pode fazer todo o marketing para o seu vídeo, mas também dependendo de como o algoritmo entender, ele também vai entregar. Então tem todas essas possibilidades. Só que eu acredito realmente que daqui talvez uns 2, 3 anos já vai ter muita marca querendo saber como se posiciona, pensando em estratégias de marketing, mas por enquanto, eu vou falar de uma experiência pessoal, tá? É uma empresa muito grande, não vou dizer nomes aqui, é uma instituição bancária, e a gente estava tendo ali, quase arrastando uns 4 meses de dificuldade de explicar, porque o jogo em si, ele tem violência, né? O Fortnite você tem armas e tem tiros. E tem comunidade que faz por fora coisas muito piores, que não é dentro do jogo. E para uma empresa mais institucional, assim, e séria, entender que a experiência deles não precisa ter armas e pode ser uma coisa mais educacional, é complexo. Então é um produto complexo de se explicar, complexo de se produzir, e complexo também de criar uma campanha. Mas, igual eu falei, é a questão do pioneirismo, né? A gente está no começo de uma produção e as empresas que estão sabendo usar isso têm tirado muito proveito. Então, é complexo. Mas é isso, assim, acho que é o pioneirismo que faz com que tenha mais retorno, né? Exatamente. Eu lembro que passei por várias ondas, né? Primeiro teve uma onda para você ter um site, depois a onda para você ter um app, depois agora a onda para você ter um bot,
Uhum. Cada hora é uma ondinha nova, sabe? Agora, a empresa que ficar agarrando tudo quanto é onda, sem saber a direção, putz, o cara se perde facinho, ele Sim, se perde nesse emaranhado Sim. completo, né? é. E aí, mas voltando para essa questão da marca, eu acho que é o único ativo, de fato, que permanece como primordial em qualquer empresa. Se você pegar o que era a Amazon antes, vendendo livro, do que a Amazon hoje, você vê que a Amazon tem um monte de coisa, então vai desde infra com cloud até produto como Alexa, até supermercado, que no final das contas tudo é a Amazon. Então Sim. você não consegue nem definir direito o que é a Amazon. Exato. Ou seja, tem a marca ficou. Agora, o que foi, o que foi, a gente sabe o que foi. O que será, sabe lá Deus. Sabe Pode lá ser Deus. qualquer coisa, Exato. mas o valor da marca ele permanece. Sim. Então, por isso que, esse investimento para esse brand é tão importante, sempre vai permanecer. Só que ele vai ser reencaixado, né? Exatamente. E assim, um ponto importante é que na indústria de jogos, não necessariamente para a sua marca, fazer um jogo vai ser a melhor estratégia. Por isso que eu sempre falo que a gente trabalha com os dois braços, porque a gente desenvolvendo um competitivo de esportes, você tem ali muita gente assistindo um competitivo, você tem ali talvez, que é o que a gente pretende fazer, eventos presenciais. Então, às vezes, uma marca ali patrocinar uma parte do jogo, por exemplo, o nosso jogo é um jogo competitivo de torres, né? Então, se você tem ali uma torre totalmente plotada por uma marca, ela vai estar ali sendo mostrada o tempo todo numa final emocionante, está todo mundo torcendo por um prêmio de 100 mil reais, 200 mil reais, por exemplo. Então, às vezes, por uma marca, faz muito mais sentido ela ter um outdoor dentro do jogo, ou patrocinar um time e estar ali fazendo o seu branding, do que necessariamente fazendo o próprio jogo. Aí depende muito da estratégia, né? Mas assim como marcas precisam, igual você falou, o site, depois um app, tá nas redes sociais, muitas empresas, principalmente instituições financeiras e também quem vende periféricos ou energético, coisas assim que a galerinha game gosta bastante, precisa estar nesses lugares. Precisa ter essas oportunidades e aparecer. Então, assim, para quem trabalha com um jogo, que é o que eu falei lá no começo, focado em business, ele vai ser projetado ali desde o game design e do design de economia do produto para que ele possa comportar esse tipo de oportunidade. Se você lança um jogo que você vai vender ali por um valor X, a pessoa vai jogar 2 horas e acabou o jogo, não tem porque uma marca tá ali, né? Então o jogo ele precisa ser vivo, ele precisa ser um serviço. E a gente tem um serviço B2C, mas também tem um serviço B2B, né? Então, eu acho que dependendo do setor, eu acho primordial estar próximo da galera gamer, que assim, né? A geração Z, basicamente, toda joga videogame, né? É um mercado muito forte. Então, é uma forma de se conectar. É isso aí. Obrigado, viu, Bruna, por você passar tanto conhecimento. Como é que o pessoal faz para te encontrar? Bom, vocês podem me encontrar através do meu LinkedIn, que é Bruna Simões, é o primeiro lá, então vai ser fácil de encontrar, e também no meu Instagram, que é Bruna Simões também. Boa, obrigado, Bruna. Muito obrigada a você. E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido bastante. Então não deixe de se inscrever, deixar o seu comentário, sugestão, acessar os outros conteúdos e pode procurar a gente em todas as redes que a gente vai ficar muito feliz de te atender, tá bom? Até o próximo conteúdo. Valeu!